Mas agora o assunto é designer e nada mais, nada menos que o diretor Brasil-Alemanha da Volkswagen, aqui no Acelera Motor. A paixão de menino pelo cheiro de combustível e por acelerar que o transformou em diretor de design da Volkswagen. Com vocês agora, Luiz Alberto Veiga aqui no Acelera Motor. Bom, Veiga, fala um pouquinho pra gente dessa paixão. Como é que começou? Porque eu fiquei sabendo aqui por trás aqui das câmeras que começou com 2 anos de idade. Como é que começou essa paixão? A história é a seguinte, olha, só para você ter uma ideia, meu pai casou no mesmo dia que ele foi contratado pela General Motors, né? Os dois no mesmo dia. Então, eu cresci praticamente no quintal de uma montadora. E o meu pai trabalhou durante 40 anos, né, numa montadora também. Ele era desenhista, arquiteto, e ele fazia os biquinhos à noite em casa, né? Então, ele tinha lá a prancheta dele. E o que acontecia? Eu era pequenininho, eu já sentava do lado dele, via ele desenhando e também saía desenhando, né? Então, meu pai, ele tinha ainda desenhos meus com 2 anos de idade, 2 anos e meio de idade, desenho, adivinha do quê? De carro, né? E comecei minha vida profissional como estudante do Senai, né? Modelador técnico. Então, nessa época, não existia escola de desenho industrial no Brasil, né? Tinha escola de arte, desenho industrial não existia. A palavra design não existia, né? Então, a minha formação acabou sendo bastante exótica, mas ideal. Por quê? Eu comecei com uma base técnica muito boa do Senai, né? Ler desenhos ortogonais, participar de todos os processos de produção de um automóvel. Trabalhei na ferramentaria, linha de montagem, modelação técnica. E, por outro lado, eu estudei muitos anos artes plásticas, pintura, escultura e tal. E a música, né, que foi a parte artística da minha vida. Então, na realidade, se você juntar a técnica com a arte, você vai ter o designer, né? Mas tem um ponto muito importante. Técnica, arte, design, mas tem amor, né? Que eu já notei pelo pouco que a gente conversou aqui. Tem muito amor no que o senhor faz, né? Que isso também é um ponto fundamental para realizar tudo isso aqui que a gente está vendo aqui. O amor realmente existe, né? É paixão, vamos dizer assim, né? Paixão por automóveis, né? Esse cheiro. Hoje em dia já quase você não sente isso, mas o cheiro de gasolina, quando eu comecei, era muito, era bem evidente. Isso fica, os caras falam, tem sangue de gasolina, né? Então a minha vida inteira foi ao redor dos automóveis, desde que eu nasci, né? O que aconteceu também, quando você eu me tornei um designer profissional, então comecei a desenhar automóveis e realmente construir modelos em clay. Então isso é uma profissão que, aliás, eu nem considero um trabalho. Eu nunca trabalhei na minha vida. Foi só divertimento. Os carros clássicos de hoje, que são carros fabricados até, vamos dizer, 79, 78, carros da década de 60, 50... Eles hoje são carros clássicos e estão aí, rodando nas ruas, você vê em diversos eventos. Será que carros fabricados no ano que a gente está, daqui 30 anos, será que eles vão estar inteiros ainda? Porque hoje em dia, que nem você acabou de falar, hoje em dia é muito mais, a produção é muito mais voltada em rapidez, agilidade, baixo custo e aquele monte de plástico. Será que daqui que vai ser daqui 30 anos? É uma pergunta bem interessante, principalmente quando você também pensa do ponto de vista eletrônica, né? Os carros de hoje têm uma eletrônica muito pesada. Se você tem, só para citar um nome, eu vou chutar um carro aqui, um Porsche lá dos anos 60, né? A eletrônica ali era só para acender o farol, né? O resto era tudo mecânica, né? Por isso que um carro desse, daqui a 100 anos, se ele tiver um problema, você vai lá, tira uma pecinha quebrada, produz ela igualzinha e põe lá e ele funciona, né? Mas com a eletrônica, esse negócio, eu não sei o que vai ser no futuro, né? Mas agora vamos deixar de lado um pouco os carros e vamos continuar nos carros, só que nesses carros aqui, no lápis, na tinta. E esse trabalho todo aqui que a gente está vendo aqui, como é que...
Isso aqui representa o que hoje para você? Para mim, esse é o grande escape, né? É a maneira de relaxar, é a maneira onde realmente eu posso me expressar, trabalhando com coisas que eu gosto, que eu tenho experiência, mas principalmente longe de qualquer tipo de limitação, né? Quando você faz um desenho que não está lá para ser construído um carro, é uma coisa livre. Então, eu me sinto aqui... É meu hobby, eu diria, é mais que um hobby. É uma paixão, é uma coisa... Porque o hobby, esse aqui já virou um pouco de excesso, né? Eu desenho todos os dias. Mas nos últimos anos, nos últimos 2 anos, eu voltei para o início. É uma retomada do início, que é desenhar com uma caneta esferográfica sobre o papel, né? Então, são esses desenhinhos pequenos que você tem aqui na parede. Que são aqueles que eu fiquei sabendo que causa alvoroço nas suas viagens, nos aviões, né? O pessoal passa pelo corredor, vê, conta isso aqui, porque é interessante essa história. É muito legal de você perceber o quão as pessoas ficam extasiadas quando elas veem você desenhar. Porque hoje em dia, se você parar num lounge, eu frequento muito, eu acho que eu frequento mais que a minha própria casa, né? Os lounges de aeroporto por aí. Você olha ao redor assim, você vê todo mundo com um telefone celular, ou com um iPad, né? Ou com um computador, fazendo alguma coisa, mexendo com o dedinho, né? De uma certa maneira, eu acho isso um grande desperdício, porque as pessoas só ficam recebendo informações, e essa coisa de ficar raspando o dedinho na tela, para mim, não é nada, né? E gozado... Eu vi um dia, eu estava, inclusive, na Espanha, eu estava na sala de espera, e eu vi uma menina desenhando na sala de espera com uma pequena aquarela. Ela estava desenhando num papel. Eu fui lá, cheguei por trás, falei, o que essa louca está fazendo, né? Está desenhando aqui, nesse lugar. Aí você olha do lado, todo mundo com o seu iPad, com o seu iPhone. E aquilo foi uma inspiração para mim, para retornar ao meu princípio. Então, realmente, o desenho simples, uma esferográfica e um pedaço de papel. E comecei a fazer isso meio sem compromisso nenhum, só que eu comecei a descobrir as possibilidades desse instrumento tão simples, né? Então, hoje, se você olhar esses desenhos, na realidade, ele tem quase, embora seja só uma caneta pretinha, né? Um fio pretinho, você pode criar texturas, né? Você quase que enxerga uma cor nesses desenhos, né? Então, para mim, foi muito bacana, e é o melhor de tudo. Não preciso de eletricidade, não preciso de mesa, não preciso de computador, não preciso de nada. Eu preciso só de um caderninho que eu compro na Alemanha, os cançons fantásticos, e essas minhas canetinhas que eu uso, que também são importadas, mas, na realidade, são mais esferográficas. Bom, Veiga, muito obrigado. Foi um prazer muito grande poder conversar com você, te conhecer. Pena que a gente aqui tem que ser rápido, porque teria assunto para a gente ficar aqui 2 dias conversando. Muito obrigado mesmo. E você que está em casa, não desligue. Continue vendo esse artista e as suas pinturas. Agora aqui no Acelera o Motor. Bom, pessoal, nosso programa é pura emoção e adrenalina. Então, nada melhor do que depois que acabar o nosso programa, ir até o Milk Mellow e comer uma deliciosa salada, ou então um sanduíche, um beirute e, lógico, tomar os melhores milkshakes do Brasil. Valeu? Corre pra lá e acelera conosco!